como vão vocês? Tudo bem? Na nossa sequência de massas, nós vamos fazer hoje a massa de macarrão. Vamos fazer ele semi-integral. Ao invés de fazer só com farinha branca, nós usaremos farinha integral e farinha branca. Se você já costuma fazer em casa nessa proporção, faça só com farinha integral. Ele fica um pouco mais escuro, mas não tem problema. Se a sua família já está se acostumando, sem problema nenhum você fazer 100% integral. Se você está começando a introduzir uma alimentação mais saudável, faça 50% de cada farinha. Você vai ter uma qualidade melhor e também vai ter um sabor muito gostoso. A quantidade que eu vou fazer é de 300 gramas, é para uma refeição. 300 gramas de farinha, 3 ovos e água se necessário. 300 gramas de farinha equivale a 2 xícaras de chá. Então, eu vou colocar aqui, eu vou porcionar 1 xícara de chá de farinha integral. Agora eu vou colocar a farinha, 1 xícara de farinha branca. Tenho as duas aqui porcionadas, tá? Vou colocar 3 ovos. Um detalhe muito importante com relação aos ovos é que nós temos muitas vezes tamanhos diferentes de ovos. Às vezes o ovo é de 50 gramas, é um ovo menor, às vezes é um ovo de 70 gramas. Vou colocar primeiro os ovos e vou dando essa liga na massa. Mexo e aí eu vou colocar um pouquinho de água. Quanto de água? Pouca quantidade. Se for necessário, eu coloco mais. Quando a massa vai ficando nesse estágio, que a gente percebe que ela começou a dar liga, eu vou pegar e vou colocar as mãos nela. E vou colocar na mesa. Eu sempre prefiro fazer a mistura num recipiente para depois colocar na mesa, tá? Aqui eu vou misturando e deixe sempre um pouquinho de farinha do seu lado também, para que, se for necessário, você vai agregando um pouquinho da farinha, sempre para que solte das mãos. Polvilhei um pouquinho de farinha de trigo aqui na minha bancada e estou fazendo a massa, amassando bem para que dê uma liga boa e eu consiga esticar como eu quero esticar a massa de macarrão. O gostoso é que quando a gente faz o macarrão, além da gente poder produzir de uma forma mais saudável, colocando os ovos, a qualidade da farinha que a gente quer, você também coloca amor. E mais que isso, na parte gourmet, você vai ver que além dos cortes que a gente vai ensinar hoje, você também vai perceber que a massa absorve muito melhor o molho que você vai fazer. Um molho branco, um molho de tomates, legumes salteados. Vai ver que vai ficar muito bom. A nossa massa, olha, ela está com uma liga bem boa, não está grudando nas mãos. E eu vou voltar para o bol e cobrir com filme para descansar. Deixo descansar uns 15 minutos mais ou menos e aí eu vou esticar essa massa. Começo aqui pela nossa massa
tradicional, branca, que eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada e vou esticar. Muitas vezes o pessoal me pergunta: ah, mas eu não tenho máquina de macarrão, aquele cilindro, dá para fazer? Sim, dá para você fazer, e é isso que nós vamos mostrar aqui, como fazer de forma que você consiga fazer na sua casa sem problema nenhum. E dando algumas dicas, inclusive, de que forma você vai poder ter um melhor resultado dos cortes. Macarrão, nós não podemos deixar grosso demais. Tem uma medida que a gente tem que procurar deixar padronizado. Então, se você tem réguas assim, da cozinha, nunca misture, tá? Você pode pegar e fazer de forma que o seu rolinho consiga, ó, aqui tá precisando um pouco aqui, para que o seu rolinho consiga ir até a espessura dessa régua. Aqui, olha, ele vai controlar o tamanho da nossa régua. Não deu assim? A gente coloca assim e vai ter que passar aqui para ter uma espessura que fique por igual. Assim, nós temos rolinhos dessa forma aqui, dessa que você encontra facilmente. Mas também, se você não tiver, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho de farinha para não grudar de jeito nenhum. Vai enrolar a massa e vai cortar. Eu sempre tiro uma partezinha aqui e aqui eu corto o meu macarrão, tá? E também aí coloque um pouquinho de farinha. Quero fazer um outro tipo de corte, que é, na verdade, o ravioli, que é a massa recheada. A massa recheada, você pegue um recheio que pode ser carne moída, pode ser já cozida, né? Bem moidinha. Ou então, você pode fazer uma ricota com espinafre, ricota com outros queijos, para fazer o recheio que você quiser. Para isso, nós precisamos de algum cortador. Eu tenho este aqui. Você em casa pode ter esse também, que é muito fácil de fazer pastelzinho, ou mesmo aqueles aros para que você corte. Para fazer a massa recheada, sempre a nossa massa tem que ser um pouquinho mais fina dessa do que nós fizemos já. Então eu vou deixar ela mais fina. Tenho duas opções: ou eu coloco o recheio e faço redondinho, vocês vão ver já. Um detalhe que é muito importante é dar uma molhada na massa onde nós vamos grudar, cortar. Então eu passo e agora eu corto desta forma aqui. Esse aqui, veja só, vamos fazer o farfalle, que é o borboletinha, né? O macarrão borboleta. Olha, tenho os retângulos
que eu vou, na verdade, dobrar apertar se você quiser deixar ele mais bonitinho ainda, é só pegar o garfo que você tem em casa e fazer as bordinhas dele. Aqui, juntando, vamos amassar novamente e fazer também o capelete. Para o capelete, nós vamos pegar um aro, cortar, aí colocamos o recheio do capelete, ele é bem pouquinho mesmo. Vamos molhar a massa, que é importante, para que ela possa colar, grudar direitinho. E agora eu faço da seguinte forma: viro aqui, fecho. Se eu precisar colocar um pouquinho de farinha, eu coloco. Aí eu coloco o dedinho aqui e viro desta forma. Aqui eu tenho o meu capelete. Vamos voltar a fazer. Dedinho com farinha, fecho a minha massa. Fechei a minha massa. Giro em torno do meu dedo e viro. Então, temos aqui o nosso macarrão feito em casa, feito por você. Quero saber depois como foi sua receita, mande essa informação pra gente. E temos as massas recheadas, as massas longas. Dessa forma, você vai levar para o cozimento na água quente, considerando cada 100 gramas de massa, 1 litro d'água. Cozinhe e coloque no seu molho de preferência. Se você quiser secar essa massa longa, essa massa lisa, sem recheio, você pode, é só deixar secar, ficar bem firme, não tem problema. Você pode deixar por mais ou menos uns 15 a 20 dias fora da geladeira em saquinho de papel para que você possa ter essa conservação. Depois faça o cozimento. A massa recheada você pode pré-cozinhar e depois deixar congelada. Congelada você vai poder deixar por até 3 meses. Mas eu acho que você não vai conseguir deixar tanto tempo essa delícia aí na sua geladeira. Faça e depois nos diga como ficou. Obrigada!